agora vem a segunda previsão do Calvário. Jesus já havia feito a primeira previsão. E é claro que eles não gostaram de ouvir, que ele iria sofrer, ele iria ser martirizado. Mas olha, isto não pode ser segredo, não poderia ser. Porque aqueles que acreditavam à época, ok? Vamos falar mesmo da época, que Jesus era o Messias, bastava ir no Velho Testamento, onde ele foi predito, onde ele foi profetizado. A vinda do Messias foi profetizada. E nessa profecia está que ele morreria exatamente como ele morreu. Seria sacrificado. Sendo assim, a única coisa que Jesus faz é trazer à baila, inclusive Lucas, no capítulo 24, quando fala da aparição de Jesus aos 2 discípulos, não apóstolos, aos 2 discípulos de Jesus que iam para Emaús, e um homem se aproxima deles e começa a andar com eles, e eles estavam totalmente desarvorados, porque Jesus havia sido crucificado, e eles estavam se sentindo totalmente perdidos, e Jesus se aproxima deles e diz, mas por que estão assim, tão desarvorados? Não é esta palavra que ele usa, claro. E eles então começam a falar, mas não sabe do que aconteceu em Jerusalém, Jesus foi crucificado e tal. Aí ele, que no início dizia não saber do que estava acontecendo, e pergunta para que eles falassem, aí começa a falar do quê? Mas espera aí, mas não foi aquele que, como Messias, então, mas não diziam lá as Escrituras que ele deveria passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso? Ou seja, ele tinha já trazido para os apóstolos, primeiro, não fale disso, Pedro até disse o quê? Senhor, Deus não vai permitir que isso aconteça. E Jesus diz o quê para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Não é? Porque Pedro já estava ali com medo, já com sintonia na perturbação. Então, Jesus não estava falando para Pedro. Satanás não era Pedro, né? Era o espírito impuro que estava se aproveitando do medo de Pedro. E agora aqui vai haver uma segunda previsão. Jesus vai voltar ao tema. Segunda previsão do Calvário. Versículo 43, diz-nos Lucas: e todos maravilharam-se com a grandeza de Deus. Ou seja, ainda se referindo à cura do jovem, ok? A cura do jovem, do endemoniado epiléptico. Enquanto todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele, Jesus, fazia, Jesus disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem... Quer dizer, ele está falando não com a turma, ok? Ele está falando para os apóstolos. Estava todo lá, a turma maravilhosa, falando da cura e tal. Ai, que Deus maravilhoso, que permitiu, não é? Porque, afinal, tudo que Jesus trouxe é uma... Já que ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, né? Acontece ali através da vontade de Deus. Aliás, tudo no mundo, né? Ou no universo, na criação. Então ele disse para os seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Os ouvidos é o entendimento, não é ouvido físico. Pois o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, está para ser entregue na mão dos homens. Sim, porque o único que poderia botar as mãos nele seriam encarnados, não é? E mesmo assim, quando ele permitisse, quando ele achasse que era o momento. Porque senão ele também podia, cadê o Jesus que estava aqui? Sumiu, estava aqui agora mesmo. Com relação a espíritos, então, nem pensar. Por quê? Porque a luz afasta as sombras. Tá? Então, quando Jesus fala os homens, é o quê? Exatamente, primeiro, os judeus, que depois passaram para os romanos e tudo isto que nós sabemos que aconteceu. Está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, desconheciam essa palavra que estivera encoberta para eles, a fim de que não percebessem, e temiam interrogá-lo a respeito deste dito. Bom, desconheciam esta palavra, esta revelação, esta informação, mas como desconheciam se era a segunda vez que Jesus fazia isso? Era a segunda vez. Mas qual é o pior cego?
Nós sabemos, né? O pior cego é o que não quer ver. O pior ignorante é o que não quer saber. Então, isto pode ser uma defesa inconsciente para não ter que lidar com uma situação de dor. Não é? É como alguém que está numa doença terminal e quer falar da morte e a família diz, não, vamos falar sobre isso não vai acontecer. Qual a parte de doença terminal não foi entendida nesse texto? Não é? Mas é uma resistência de enfrentar uma situação que não se quer enfrentar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por isso estava Jesus, segunda vez, falando sobre algo, e eles agiam como desconhecessem. Não havia profecia nenhuma no Antigo Testamento, Jesus não tinha tocado sobre isso antes de forma alguma, sabemos que não foi isso. Bom, estiveram encoberta para eles a fim de que não percebessem. Estiveram encoberta para eles, de novo, né? Eles mesmos, estiveram encoberta, quem cobriu? Porque tem isso, né? Estiveram encoberta, quem cobriu? Porque estava ali para ser visto. Não viram por quê? Porque não queriam ver. Não queriam ver, e isso também é reflexo da nossa própria imaturidade em enfrentar situações difíceis. E temiam interrogá-lo a respeito deste dito, porque aquela história, quem pergunta quer saber, não é? Eles não queriam saber, iam perguntar o quê? Porque se eles perguntassem, Jesus iria fazer meias palavras? Ou Jesus explicaria? Mas é isto. Vejamos que coisa interessante, não é? Jesus não forçou. Ele falou, ficou todo mundo quieto, ok, mas ele falou, não falou? Ele falou. Depois ninguém poderia dizer o quê? Que ele não falou. Isso. E quando ele aparece aos discípulos na estrada de Emaús, lá no capítulo 24 de Lucas, recomendo a leitura, eles sabiam daquilo tudo que Jesus contou. Está lá, né? No Antigo Testamento tem mesmo isso tudo. Por que eles estavam agindo como se não soubessem? Então, é assim muitas vezes, e vemos aqui que acontece por isso, da mesma forma aqui.